Meus amados e meus queridos irmãos, é bom estarmos mais uma vez de volta para juntos nós estudarmos mais uma lição bíblica dominical. Desta feita nós queremos trazer um breve e sucinto comentário da lição de número 3, onde a base desse estudo de hoje é no capítulo 3, capítulo 4 e capítulo 5 da carta de Hebreus. E o tema da nossa lição de hoje, Cristo é superior a Moisés, a Josué e a Arão. Então, o nosso estudo, nesta oportunidade, mais uma edição do nosso encontro semanal, será com base ou subordinado a esse tema. É o autor do livro de Hebreus mostrando a superioridade de Cristo, agora comparando a Moisés, que foi um grande legislador do povo hebreu, Josué e também Arão, que foi o primeiro sumo sacerdote de toda a ordem levítica ali do Antigo Testamento. Então nós vamos estudar junto e se você já tem em mãos uma caneta, um papel para anotar, se não tem, pegue que dá tempo para a gente estudar junto sobre esse assunto, porque a gente vai trazer informações que às vezes não tem no nosso guia prático, que é a nossa revista. Então nós vamos trazer essas informações para que você possa estar munido dessas informações no dia que você for para a sua escola bíblica dominical, seja ministrar ou seja também aprender, ser aí um aluno da nossa escola bíblica dominical. Então fique com a gente até o final dessa videoaula e juntos nós vamos aprender sobre esse tema. Mas antes de passarmos aqui aos nossos objetivos ou às informações que vão servir de base para esse comentário, quero agradecer a você que faz parte do nosso grupo no WhatsApp, informando aos irmãos que o grupo está cheio, mas de vez em quando surge vaga. Então você fica aí na fila de espera com o link, sempre que você tiver oportunidade de consultar, lá pode apertar no link, se tiver vaga você já fica. Então queremos também agradecer a todos os irmãos que têm contribuído com este canal e a gente tem chegado mais adiante, graças a Deus, porque tem muitas pessoas que compartilham os nossos vídeos em grupos de WhatsApp e escola bíblica local. Dependendo do estado, as pessoas sempre estão compartilhando. Outros estão sempre dando a sua participação no nosso canal aqui, deixando um comentário, deixando o like. E isso muito nos ajuda, isso muito nos impulsiona a chegar mais adiante. Nós somos gratos a Deus por atitude dos nossos irmãos que sempre têm nos ajudado. Então, subordinado a esse tema, Cristo é superior a Moisés, a Josué e Arão, as informações que nós precisamos anteceder, as que estão aqui no nosso guia prático, que é a nossa revista, é que Moisés, ele é um dos personagens do Antigo Testamento mais citado no Novo Testamento. Nós encontramos mais ou menos 85 citações diretas na pessoa de Moisés. Então a gente vai ver que um dos sermões que vai ser encontrado ali no livro de Atos, quando Estevão estava sendo ali, antes de ser apedrejado, ele começou a citar ali um grande sermão. E nesse sermão ele cita muito Moisés. Então a gente vai ver que muitos outros sermões, como, por exemplo, lá no livro de Romanos, quando o apóstolo Paulo está explicando acerca de Cristo, ele também vai usar o exemplo de Moisés. Então Moisés, ele é um grande ícone para o povo judeu, para o povo hebreu. Então a gente vai ver que o autor do livro de Hebreus, ele vai provar que Jesus, ele é superior a Moisés. Então a gente precisa destacar. Nessa lição de hoje a gente vai aprender a etimologia de algumas palavras, como por exemplo a palavra apóstolo. A gente vai ver o real significado e vai ver que o nosso comentarista da lição vai dizer ou defender a tese de que Jesus, ele é também um apóstolo. A gente vai ver a palavra sacerdote explicada e a gente vai ver a diferença entre o sacerdócio arônico e o sacerdócio de Melquisedeque. Então a gente vai ter esses dois contrastes nessa lição de hoje. Vamos aprender ainda sobre a palavra aio. O que significa a palavra aio?
né, ou a profissão de quem é um aio. Então, tudo isso a gente vai ver nessa lição de hoje. Mas antes de continuarmos, né, apresentando essas informações, nós precisamos apresentar os nossos objetivos. O primeiro objetivo é comparar os mistérios, né, ou ministérios, né, de Moisés, Josué e Arão ao de Cristo. Vai ter esse contraste entre esses três ministérios, o de Moisés, o de Josué e o de Arão. Vai ter esse contraste entre o de Cristo. E o que o autor de Hebreus vai fazer aqui é mostrar que Cristo é superior a esses três ministérios. Isso, esse autor ele já tinha iniciado lá no capítulo 1, mas ele abriu um espaço para provar logo acerca da superioridade de Cristo em relação aos anjos. Agora aqui no capítulo 3, ele vai retornar ao assunto. Capítulo 3, ele vai mostrar que Jesus ele é superior a Moisés, depois no capítulo 4 a Josué e no capítulo 5 a Arão. Então a gente vai ver isso de uma forma detalhada. O segundo objetivo, provar a superioridade do ministério do Filho de Deus. E terceiro e último, doutrinar a igreja acerca do sacerdócio de Cristo. Então nós percebemos que o último objetivo que o comentarista da nossa lição nos apresenta é de que Cristo Jesus, ele é o sacerdote da igreja. E a gente precisa aqui, antes de passar para frente, deixar bem claro a diferença entre sacerdote e profeta. O sacerdote é aquele que é responsável pelo povo. Pega o povo e leva à presença de Deus. Já o profeta pega Deus e leva à presença das pessoas. Então, a gente fazendo essa diferença do que realmente é sacerdote e o que realmente é profeta, a gente já sai, né, abalizado do que se trata esse último objetivo, né, que é doutrinar, ensinar, admoestar a igreja acerca do sacerdócio de Cristo. Porque se a gente for, né, consolidar o sacerdócio de Cristo pela linhagem araônica, a gente não vai conseguir, né, porque Jesus ele vai ser sacerdote, ou sumo sacerdote, não na ordem levítica, mas numa ordem que é superior, que é a ordem de Melquisedeque, aonde aparece lá em Gênesis, capítulo 5 em diante, a gente vê ali Melquisedeque. Então essa figura de Melquisedeque era um tipo do que Cristo seria. Então, para a gente dar início aqui na nossa introdução, nós precisamos antes esclarecer que Moisés, como o homem mais manso citado na Bíblia Sagrada, o maior legislador de todos os tempos, o mais considerado para os judeus, ele era apenas um tipo do que Cristo seria anos mais tarde. Então a gente vê que Jesus, ele é, na verdade, vamos dizer que a luz principal. Na verdade, Moisés ele era só um reflexo, né? Ele só refletia a glória de Cristo. Então Cristo, quando ele vem ao mundo, ele vem para dar cumprimento, né, a tudo aquilo que já tinha sido dito por Moisés lá no passado. A gente vai ver que Josué, da mesma forma, quando ele vai tomar sobre si a responsabilidade de levar o povo a um lugar de descanso, ali na verdade também era uma tipologia de que Cristo ele iria levar o povo a esse descanso. Então a gente vai ver que Josué, assim como Moisés, eles são um tipo do Cristo naquele período da história, assim como o sacerdócio também de Arão. Na verdade, mostrava para um sacerdócio muito mais superior, muito mais à frente, muito mais maior. E é isso que a gente vai destacar. Então, aqui no primeiro, na introdução, antes de passar o primeiro ponto, nós precisamos destacar também antes o nosso textuário, como a gente sempre faz em todas as nossas videoaulas. Então, o textuário se encontra em Hebreus 3, versículo 3, que diz: porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Então, perceba que a gente precisa explicar aqui o nosso textuário, porque, na verdade,
Moisés, ele é um grande ícone para os hebreus, para os judeus, que os judeus eles dificilmente aceitam essa explanação desse texto, essa explicação. É porque eles consideram que Jesus ele é menor. Dentro do judaísmo, o que eles acreditam é que Jesus ele é menor do que Moisés. É tanto que esses judaizantes eles tinham um objetivo, o foco deles era procurar aqueles que tinham se convertido ao cristianismo e fazer com que eles retornassem ao judaísmo. Porque para eles, no entendimento deles, eles entendiam que Moisés era maior do que Cristo, que a lei estava ou era superior ao cristianismo. Então, é isso que a gente precisa destacar. É que nós cristãos precisamos sair de uma lição como essa, tendo em mente, vendo aqui que Moisés, ele não edificou a casa. Moisés, ele era apenas um servo da casa. Como já falei, ele era apenas uma sombra, um tipo do que iria acontecer futuramente. Então, Moisés, ele era um servo e Jesus, ele era o filho da casa. Ele era filho do dono da casa, ou seja, ele teve a participação na construção, na edificação da casa. E é isso que a gente precisa destacar aqui diante desse textuário, encontrado em Hebreus 3:3. A nossa verdade prática, ela diz: o ministério de Moisés, Josué e Arão são apenas uma sombra em relação ao ministério de Cristo. E é isso que a gente precisa destacar. Que esses exemplos aqui citados nessa aula de hoje são sombras, são apenas aí símbolos ou uma tipologia do que Cristo seria mais tarde. Então a gente precisa ter esse entendimento que tanto Moisés, como Josué, como Arão, eles são apenas instrumentos. Eles são apenas, aí, vamos dizer que um instrumento para refletir o que futuramente estava reservado para a humanidade, que era o Evangelho, que era a salvação da humanidade. Então a gente vai ver que Josué, no seu ministério, antes de passarmos aqui a introdução, Josué ele teve esse preparo, ele teve essa chamada confirmada por Deus para levar um grupo de pessoas, que era os vamos dizer que escravos do Egito, que era a nação hebreia, que tinha saído do Egito para um descanso na terra prometida. E Jesus ele vai fazer muito mais do que isso. Jesus não vai levar ao descanso apenas um grupo de pessoas, apenas uma nação, mas é todas as pessoas, todos aqueles que creem no sacrifício de Cristo, eles entram no descanso. Que descanso é esse? A pessoa de Cristo, o Evangelho. Então o Evangelho, para nós, ele é um descanso, é uma certeza, é uma convicção de que nós não somos mais escravos do pecado, mas de que nós somos servos de Jesus. É isso que a gente precisa destacar, a gente vai trabalhar isso ainda mais, com mais detalhe no ponto 2, quando vamos falar sobre Josué. Mas vamos passar agora a nossa introdução que diz: nesta lição estudaremos 3 capítulos de Hebreus, cada capítulo fala de um personagem que tipifica o Filho de Deus. No capítulo 3, ele é o profeta maior que Moisés. No capítulo 4, ele é o comandante e guia maior que Josué. E no capítulo 5, ele é o sumo sacerdote eterno, maior do que Arão. Então a gente vê aqui na nossa introdução de que esse estudo, para nós, nos leva à reflexão de que Cristo ele é superior ao ministério mosaico, ao ministério de Josué e ao ministério araônico, que era o ministério do sacerdote. Então a gente vai ver que o nosso sacerdote hoje, na pessoa de Cristo, ele é superior em tudo aos sacerdotes do Antigo Testamento da lei levítica. A gente vai ver que Cristo, como sacerdote, ele tanto vai ser a oferta, como ele próprio vai ministrar essa oferta. Ele vai ser o sacerdote que vai ali ministrar aquele, vamos dizer que aquele sacrifício diante de Deus e vai ser aceito. Então, o nosso sacerdócio que nós encontramos é no sacrifício de Cristo.
Hoje nós somos justificados diante de Deus simplesmente pelo fato de crermos no sacrifício de Cristo. Porque se não fosse Jesus ter morrido na cruz do Calvário, nós não seríamos justificados. Então nós temos que já ter esse entendimento, que o sacrifício de Jesus, e Jesus como sumo sacerdote, ele é superior em Arão. Primeiro no sentido de que ele entende todos os seres humanos, e depois no sentido de que ele pagou um preço muito maior, um preço que é impagável para um ser humano. Mas Jesus foi lá e pagou, deu a sua vida, e hoje ele está vivo, e a gente precisa destacar que ele é um sumo sacerdote real, que está à destra de Deus como advogado e também como sacerdote, como bispo da nossa confissão de fé. Então nós precisamos ter esse entendimento, sair de uma aula como essa, com essas dúvidas todas esclarecidas. Então o primeiro ponto da nossa lição fala: Jesus é superior a Moisés. Nesse ponto, a gente vai ver com uma riqueza de detalhe que Jesus ele é superior a Moisés em alguns quesitos. E a gente já precisa destacar alguns, vamos dizer que contrastes que aconteceu tanto na vida de Moisés e que também teve cumprimento na vida de Jesus. Por exemplo, Moisés, ele passou 40 dias ali no monte, para receber das mãos do Senhor as tábuas da lei. E quando ele desce do monte, ele vai promulgar a lei. E naquele dia que ele vai promulgar a lei, muitas pessoas vão morrer, que é aqueles que haviam se corrompido, que haviam se dobrado diante ali do bezerro de ouro. Então a gente vai ver que Jesus ele vai morrer, ele vai ressuscitar ao terceiro dia, ele vai passar 40 dias com os discípulos, dando as últimas instruções, vai subir esse assunto aos céus 10 dias depois, que era para dar cumprimento às festas anuais de Israel, que eram as 3 festas nacionais da nação de Israel, que a gente vai ver que era a festa da Páscoa, das primícias e de Pentecostes. Então a gente vai ver que esses 40 dias que Jesus ressuscita e ainda permanece no meio dos discípulos, animando, dando as últimas instruções, já no corpo glorificado, a gente precisa entender que era para se cumprir aquele período, que era 50 dias depois da Páscoa até Pentecoste. Então ele vai passar 40 dias ainda com os discípulos, sobe assunto aos céus, 10 dias o Espírito desce para promulgar, para inaugurar a igreja. E a gente vai ver que aquele mesmo fato que aconteceu com Moisés lá atrás, quando ele desce do monte para promulgar a lei, pessoas vão morrer, a gente vai ver que na promulgação da igreja, na inauguração da igreja, no dia de Pentecoste, muitas pessoas vão morrer. Não no sentido físico como aconteceu no passado, mas agora no sentido espiritual, que a gente vai ver que quando eles recebem o batismo com o Espírito Santo, isso vai causar um alvoroço ali na cidade, e as pessoas vão chegar e vão ficar incomodadas com aquele barulho e vão dizer: esses homens estão bêbados. E aí é onde Pedro vai se levantar, cheio de ousadia, e vai começar a pregar acerca de Jesus e vai dizer que ali ninguém está bêbado, mas é um cumprimento de uma profecia que se encontra lá em Joel. Então a gente vai ver que naquele mesmo dia 3.500 almas vão se render aos pés do Senhor. Ou seja, elas vão morrer para o natural, elas vão morrer para o mundo, para viver para Deus. Então, na inauguração da igreja, houve também essa morte. É isso que a gente precisa destacar, nesse contraste que houve entre o ministério de Jesus e o ministério de Moisés. Então, assim como Moisés passou 40 dias no monte, esperando ali para receber a lei do Senhor, Jesus ele também passou 40 dias orando na tentação ali, e a gente vai ver que esses 40 dias para Jesus foi uma preparação para dar início ao seu ministério terreno. Então foram muitos fatos que aconteceram na vida de Moisés que apontavam para uma ordem muito maior, muito mais superior, que era o cumprimento na pessoa de Jesus. Então nesse primeiro tópico a gente vai comentar um pouquinho sobre apóstolo e sumo sacerdote. Aqui a gente vai ver que a palavra apóstolo, ela tem 2 significados que nós precisamos destacar. O primeiro significado é que apóstolo
ele tem o sentido, né, de alguém que foi enviado, né, para falar em nome daquele que o enviou. E também o outro significado, ou outro sentido, é de que essa pessoa que foi enviada, ela está representando aquela pessoa que o enviou em tudo. Então, quando a palavra é aplicada à pessoa de Jesus como apóstolo, é nessas duas vertentes. Tanto ele pode representar o próprio Deus ali, em pessoa, e é isso que ele vai dizer a um dos discípulos quando diz assim: Jesus, mostra-nos o Pai, isto nos basta, lá em João capítulo 14, a gente vai ver que Jesus disse assim: olha, há tanto tempo vocês estão comigo e me faz uma proposta dessa. Quem vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Então é isso que a gente precisa destacar. Então Jesus, como apóstolo, ele tanto representava a mensagem que saía dos seus lábios, como também a própria pessoa de Deus. Ele falava em nome de Deus e as coisas aconteciam, porque ele era um portador, né, da vontade de Deus. Ele era um enviado da parte de Deus para a humanidade. Quando se trata de sumo sacerdote, a gente precisa destacar que Jesus aqui ele vai aparecer como sumo sacerdote, não na ordem levítica, mas segundo a ordem de Melquisedeque. E aqui o comentarista da nossa lição, ele vai também nesse tópico falar sobre o aio. O que é o aio? O aio é uma pessoa que é contratada, né, por uma família que tem condições, abastada, e Paulo, quando vai falar sobre isso, é lá em Gálatas, capítulo 3, onde ele vai usar, né, essa profissão de aio para descrever o papel da lei com relação à graça. E a gente vai ver que o aio, ele era um tipo de, para nós aqui na nossa cultura, é um tipo de mordomo, um tipo de babá. Era um profissional que era contratado pelo pai de família, que quando o menino era criança, muito pequeno, ele pegava essa criança e dava a essa pessoa, que tinha por nome de aio. E essa pessoa era responsável para ensinar a criança, desde os 6 até os 17 anos. Então ele ia viver muito tempo com essa criança, mais tempo do que os verdadeiros pais, ensinando tudo o que ele necessitasse saber. Era acerca dos valores morais, dos valores cívicos, dos valores espirituais, de tudo isso. E aquilo que ele não sabia, ele tinha que levar para outros professores ensinar. Então, essa pessoa, ele era assalariado, ele era contratado por um preço para ensinar essa criança, né, a crescer, a se tornar uma pessoa de valor na sociedade. Então, a gente percebe que Paulo, quando ele faz essa analogia com a lei e a graça, é nesse sentido, é de que a lei ela foi contratada para pegar a humanidade pela mão e ensinar até um certo período de tempo. E a finalidade desse aio, que é a lei, era pegar na mão da humanidade e apontar para Cristo. Era a lei dizendo: eu não posso salvar, mas a graça pode. Eu não posso salvar ninguém, mas eu posso levar vocês à salvação. Ou seja, mostrar para vocês o caminho da salvação. Então, o papel da lei, quando Paulo faz esse contraste entre o aio e a lei e a graça, é nesse sentido, de que a responsabilidade maior era desse aio, né, de pegar as pessoas, vamos dizer que pegar o básico e ensinar para que essas pessoas alcançassem, né, ou vamos dizer que o processo avançado, que era a salvação através da graça. E é isso que a gente precisa deixar bem claro. Então, nesse tópico, a pessoa do aio é a mesma responsabilidade do sumo sacerdote. O que é que o sumo sacerdote faz? Ele é responsável pelas pessoas diante de Deus. Lembrando que na lei, no Antigo Testamento, esse sumo sacerdote ele se apresentava uma vez por ano, no dia da expiação, né, para pagar pelos seus pecados primeiro, porque ele era falho, e depois pelos pecados da humanidade. Então Jesus ele já começa a se destacar, a ser superior nesse sentido, porque Jesus, diferentemente dos sumos sacerdotes do Antigo Testamento, Jesus ele não tinha pecado. Ele não precisava primeiro sacrificar por ele, mas ele ia sacrificar pela humanidade. Então é isso que a gente já precisa destacar, que o papel do sacerdote é pegar o povo e levar à presença de Deus, ou seja, levar os seus pecados para que alcançasse o perdão, para que alcançasse a graça
de Deus. Então, o papel de um sacerdote no Antigo Testamento e nos dias de hoje não mudou, continua sendo o mesmo. É ensinar o povo a servir a Deus, é ensinar o povo a andar nos caminhos do Senhor, obedecendo a Deus. E isso agrada ao Senhor, e isso é o que Jesus fez. Sempre aproximou o povo de Deus como sacerdote. O segundo tópico, digno de glória e honra. Aqui é com base no versículo 3, e aonde é o nosso textuário, que a gente vai ver que um comentarista da nossa lição, ele vai dizer que Jesus ele é digno de glórias e honra. Ele é digno de glória porque ele não é um mero servo, mas ele é filho. Moisés, que é o contraste aqui que está no texto, ele é servo, mas já Jesus ele é filho. Então a glória é de quem edificou a casa. E honra é no quesito de que ele é muito mais superior do que Moisés. Que algumas pessoas dos judaizantes batiam no peito, achando que valia a pena seguir ou servir a Moisés ou colocar Moisés num pedestal mais elevado do que Cristo, porque Moisés recebeu a lei. Mas eles não tinham esse entendimento de que quem tinha que ser honrado, na verdade, era Jesus, que era superior a Moisés. Então, por isso que houve essa separação, essa divisão de águas entre o cristianismo e o judaísmo, porque o judaísmo dizia que era Moisés, já o cristianismo, ele continua pregando até os dias de hoje, que é Cristo. Cristo é o centro, Cristo é digno de glória e de honra. E é isso que a gente vai ver com detalhe aqui nesse tópico 2. O tópico 3 fala sobre devemos ouvir a sua voz. Aqui é com base no versículo 15 do capítulo 3, onde nós vemos que o próprio Moisés ele vai ser usado por Deus para proferir uma mensagem profética, onde a gente vai ver que essa mensagem profética de Moisés é que no meio dos hebreus ia levantar um que seria maior do que Moisés, e esse o povo teria que ouvir. Era uma profecia que estava relacionada à pessoa de Jesus. Então a gente vai ver que Moisés, ele, debaixo da autoridade de Deus, ele realizou muitos milagres. Ele, vamos ver aí a realização de fazer que a água ela viesse a existir, a fluir de uma rocha. A gente vai ver que teve o maná, a gente vai ver que teve ali as codornas. Então foram muitos milagres que Moisés ele foi um instrumento. Ele foi aquele, vamos dizer que aquele mediador entre Deus e os hebreus. Então na pessoa de Cristo foram milagres muito mais maiores do que esses apresentados por Moisés. E a gente vê que tudo isso que aconteceu no ministério de Moisés era apenas um reflexo, era apenas uma sombra de que por trás tinha coisas maiores, que é o que a gente vê no ministério de Jesus. O ponto 2, Jesus é superior a Josué. Nesse ponto a gente vai ver que Jesus, aqui o comentarista ou o autor da carta de Hebreus, ele vai mostrar com conhecimento aqui de causa acerca dessa verdade, de que Jesus ele é superior a Josué. Primeiro tópico, conduz os que o ouvem. Perceba que o primeiro tópico vai dizer que Josué ele conduziu o povo à terra prometida, iniciando lá por Jericó, depois vai avançando, até tomar aquelas cidades que ele tivera ali sucesso na frente do povo hebreu. Então a gente vai ver que Josué ele conduz todas aquelas pessoas que ouvem. Então da mesma forma Jesus ele era seguido por multidões, e os discípulos, quando Jesus faz o chamado, seguem, eles o seguiam. Então eles ouviram a voz de Jesus, e Jesus os conduziu pelo caminho da retidão, da obediência a Deus. Então da mesma forma há esse paralelo entre o que Josué fez e o que Cristo viria a fazer mais tarde. O segundo tópico a gente vai ver que Josué ele vai conduzir aqueles que creem, que para ser conduzido precisa ter fé. Então, da mesma forma no ministério de Cristo. A gente vai ver que Jesus ele só conduz aqueles que tinham fé.
Existem muitos exemplos no Novo Testamento acerca dessa verdade. Por exemplo, a história do jovem rico, que ele não teve fé suficiente para fazer aquilo que Jesus tinha mandado, que era vender as suas herdades, as suas possessões ali, e dar aos pobres e depois seguir, para que se tornasse uma pessoa perfeita. Ele não teve fé, então, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, não tem como essa pessoa ter Jesus como autor e consumador da sua fé, se ela não crê, nas ordenanças aqui de Jesus. Então, a gente vê que na história de Josué foi da mesma forma. O povo, eles precisaram acreditar que Deus era com Josué, assim como ele foi com Moisés. E para fechar aqui a nossa lição, do segundo ponto, a gente vai ver o terceiro tópico. Conduz com palavra viva e eficaz. Perceba que Josué, ao guiar o povo à terra prometida, ao descanso da terra, que era dos hebreus, a gente percebe aqui que foi mediante a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E Paulo vai dizer que ela é digna de toda aceitação. Então, Jesus também, no seu ministério terreno, tudo ele fez por intermédio da palavra. Na tentação, ele venceu o diabo por meio da palavra. Ele creu na palavra. Então, ele exercia misericórdia, operava milagres, determinava cura, tudo com base na palavra. Então, a gente tem que ter esse entendimento de que a palavra de Deus, ela é poderosa, ela é viva, ela é eficaz. Por isso que nós temos a cada dia que nos preocupar em aprender da palavra de Deus e também de ensinar. Terceiro ponto da lição, Jesus é superior a Arão. Desse ponto, nós vamos ver que Jesus ele é superior em Arão em todos, vamos dizer que os quesitos. É de que Arão ali, ele era apenas uma sombra, assim como Moisés, assim como Josué. Primeiro tópico, tomado dentre os homens. Perceba que a primeira característica aqui do primeiro sacerdote, da história do povo hebreu, foi Arão. E Arão ele foi tomado do meio dos filhos dos homens. Ele era alguém que tinha uma família comum, que sentia dores como todos eles, que pecava como todos eles, foi tirado do meio do povão. Então Jesus, da mesma forma, ele teve que tomar essa forma humana, para poder se tornar um sacerdote que entendesse o povo. Para que no juízo final, alguém não viesse com uma desculpa descabida, quem sabe chegar para Deus e dizer: olha, o Senhor está nos condenando porque o Senhor não era como nós, humano. Então não vai ter momento para essa desculpa, porque Jesus ele tomou essa forma humana. Ele vai entender e ele sentiu todas as dores que um ser humano sente. Todos os medos, todas as angústias, Jesus ele também passou. Então a gente precisa ter esse entendimento. Segundo, intercessor que se compadece. Perceba que Arão, nesse quesito, ele era falho. Já Jesus, ele é um intercessor que se compadece. Ele é alguém misericordioso, ou seja, ele se coloca no lugar daquela pessoa. Ele intercede. Então Jesus hoje ele está como advogado, intercedendo por nós, e também como sacerdote, que se compadece pelas nossas dores, pelas nossas, quem sabe, faltas de alegria. O Senhor está sempre intercedendo por nós. Terceiro e último tópico, escolhido por Deus. Perceba que tanto Arão, ele foi escolhido pelo próprio Deus, como Jesus, ele também foi um escolhido, que foi chamado, que assim como Moisés, ele velou pela sua chamada, ele continuou firme no seu propósito de agradar a Deus em todas as coisas, em primeiro lugar, e isso foi um fator predominante tanto na vida de Moisés, como de Josué, como de Arão, como também do próprio ministério de Cristo. Foi bem sucedido nesse quesito de entender a sua responsabilidade, a sua chamada, como também de ser fiel a Deus nessa chamada. E é isso que a gente não pode perder de vista. É de que nós, como escolhidos por Deus, nós precisamos agradar a Deus. Nós precisamos nos mostrar a Deus aprovado. Não tendo aí do que se envergonhar, mas que maneje bem a palavra da verdade. Não só na questão de pregar, de ensinar, mas de viver, de vivenciá-la, de praticar no nosso dia a dia. E é isso que nós precisamos ou somos exortados
nesta lição a continuarmos firmes nesse propósito, entendendo que Jesus, ele é o autor e consumador da nossa fé. Que Deus abençoe. Até nosso próximo encontro, em nome de Jesus.